Capítulo 5. Agridoce esse é o termo, não é? Pensou Dolly, olhando para o desenho. Aquelas sensações antagônicas se misturaram e se fundiram em uma, o que o fez estremecer. Ele nunca havia entendido aquilo tão bem até agora. Forçou-se a erguer os olhos e viu que eles o haviam cercado. Sauer às suas costas, as mulheres dos dois lados. Teve que lutar contra o instinto de se afastar. Não vou perguntar se você tem certeza, disse Riley com cuidado, porque está claro que tem. Sasha desenhou sua mãe a partir da descrição de Ariordne. Outra batalha interna, desta vez para sustentar o olhar de Riley e se manter calmo. Parece até que minha mãe pousou para ela. Há outros. Estendendo a mão para baixo, Sasha virou as folhas de seu bloco de desenhos. Perfis, rostos, corpo inteiro. Doyle se esforçou a pegar o bloco e folheá-lo, como se aquilo não fosse pessoal. Meu Deus! Em um desenho havia até mesmo meio sorriso que dizia: Eu sei que você está tramando alguma coisa. Sua mãe, sem tirar nem pôr. Ela nunca se vestiu de maneira tão elaborada e quase sempre usava os cabelos trançados nas costas ou presos para cima, mas estes poderiam ter sido desenhos dela quando jovem. Vocês acham que Sasha pode ter captado as lembranças de Doyle? Não de propósito, começou Sawyer rapidamente. Apenas tê-las sentido? Acho que não. Doyle não estava por perto quando fiz esses desenhos, e eu usei as anotações de Riley. Tem uma teoria, disse a loba. Doyle relanceou os olhos para ela. É lógico que tem. Antes de ela poder argumentar, Annika entrou com Bran rindo. Eu gosto de ajudar a fazer magia, é como... Ah, oi. Seu rápido sorriso desapareceu quando ela viu os rostos de seus amigos. O que houve? Nereza apareceu? Não, mas é bom que estejamos todos aqui. Assim podemos examinar a questão juntos. Sasha estendeu a mão para Bran. Vamos nos sentar no lounge ao lado da lareira. Se houver uma cerveja envolvida, estou dentro. Segurando a mão dela, Bran baixou os olhos para os desenhos. O que é isso? Você encontrou fotos antigas? O quê? Não, eu. Esta é minha avó materna. Bem, quando ela tinha 20 anos e poucos. Ao pegar o bloco, ele percebeu o olhar duro de Doyle. O que foi? É a confirmação de minha teoria, disse Riley. Sua avó, a mãe de Doyle. Riley pôs um dedo sobre o desenho. Ariordne. Entendo. Bran assentiu lentamente e olhou mais uma vez para o desenho. Acho que deixei passar muita coisa. Como ela era linda! Annika se aproximou para olhar melhor. Mãe de Doyle, avó de Bran. E também uma deusa? Não entendo como isso é possível. Sauer passou o braço ao redor da cintura de Annika. Vou buscar um pouco de vinho para você e explicar isso para todos. Eles se instalaram no lounge, com o fogo crepitando na lareira e as bebidas na mão. Riley ficou de pé. Ela raramente dava aulas ou palestras, pelo menos formalmente, mas sabia defender seus pontos de vista e, quando o fazia. Vou resumir. Primeiro, Bran, você leu o diário de seu ancestral? Aquele que você me deu? Claro, embora seja escrito em estilo floreado, oferece um bom relato em primeira mão do surgimento de uma nova rainha desta ilha. Então, nós dois sabemos que ele afirma ter dormido com Ariordne nas 3 noites em que ficou na ilha. Bem, deusas e bruxos também sentem necessidades, e isso é importante. Eu não. Ah, entendi, claro. Recostando-se e erguendo a cerveja, Bran assentiu para Doyle. Ela queria um filho com poderes mágicos. Uma linhagem, disse Riley. Um filho que um dia ela pudesse enviar à Irlanda para lhe dar continuidade. Descendentes desse filho se estabeleceram aqui, outros migraram. Sua família está em Sligo. Sim, quase toda, concordou Bran. E a avó da minha avó era uma bruxa de Quillet, condado de Clare. Não é muito longe daqui. Então, não acha que isso se encaixa muito bem, irmão? Doyle refletiu um pouco enquanto olhava para sua cerveja. Não tenho conhecimento de nenhuma bruxa em minha família, e não nasci imortal.
Como conseguia ver a tristeza de Doyle por trás do escudo de ferro que erguera, Riley sentia muito por ele, mas precisava insistir. Nenhum comentário sobre algum parente com o dom da visão, da cura ou da comunicação com os animais? Doyle mudou de posição e lançou um olhar irritado para ela. Sempre há esse tipo de conversa. É a Irlanda, afinal de contas, portanto, boatos sempre têm suas origens, mas não se pode contradizer os fatos. Sasha desenhou Ariadne, e a semelhança com sua mãe e a avó de Bran é indiscutível. Nós 6 estamos conectados. Sasha nos conectou quando ainda estávamos nos Estados Unidos, desenhando e pintando visões que não queria ter. Todos nós fomos para Corfu ao mesmo tempo. Todos nós nos unimos. Você e Bran vêm da mesma raiz, plantada na noite das estrelas na Ilha de Vidro, como todos nós. Todos nós descendemos dela? Perguntou Annika. Há 3 deusas. Duvido que elas tenham posto todos os seus ovos em um só cesto. Uma grande celebração, muitas pessoas com poderes mágicos, muitos homens, imagino, adequados às necessidades delas. Homens com um dom de se metamorfosear, viajantes, habitantes do mar. Ariordne procurou o ancestral de Bran na Noite das Estrelas, a mesma em que Nereza as amaldiçoou, continuou Riley, a noite em que as deusas entenderam que as sementes do infortúnio, digamos assim, foram plantadas. Então, elas trataram de conceber e criar guardiões, os 6, nós. 6 guardiões que carregam o sangue delas, afirmou Bran. Bastante diluído, observou Sauer, mas temos que aceitar isso. Temos o sangue de deuses, cara. Então, fomos usados desde então? Perguntou Doyle com pura raiva, ardendo por trás da tristeza. Tivemos nossos destinos traçados. Foi determinado que meu irmão morreria em agonia para que eu fosse amaldiçoado com a imortalidade? Acho que não. Para conter a ira dele, Riley falou rapidamente. Não estou dizendo que os deuses não possam ser cruéis, mas também não acredito que refinem os detalhes. De algum modo, você se deparou com uma força que o transformou. Sasha poderia ter aceitado o dom dela durante toda a vida, mas ainda assim acabaria em Corfu. Eu também, mesmo se tivesse optado por escrever e lecionar em vez de fazer trabalho de campo. Mas sim, disse ela após um momento, fomos usados. Eles nos deram um pouco de si mesmos, e esta parte do nosso sangue pode ter nos levado a nos unir, ficar juntos e arriscar o que estamos arriscando. E você acha que isso nos ajudou a vencer Nereza, concluiu Sasha. É, eu penso mesmo agora. Sinto muito, Dolly. Gostaria de ter sabido ou sentido isso antes de você ver o desenho. Gostaria que tivesse havido um modo de prepará-lo. Não é culpa sua. Eu li a maldita descrição e não juntei os pontos. Agora ele se perguntava por que isso não lhe ocorrera, mas não havia volta. Não gosto da ideia de que um trio de deusas tenha dado início à minha linhagem com seus próprios objetivos. Você poderá saber mais quando encontrarmos a ilha. Riley deu de ombros. Como são 2 deusas, talvez ainda estejam por perto. E provavelmente encontraremos a ilha a partir daqui e ao largo desta costa, da mesma maneira que o ancestral em comum de Bran e Doyle. Posso nadar e dar uma olhada. Annika se aproximou de Sauer. Sauer disse que me levaria para nadar esta noite. Posso aproveitar e procurar. Pode, mas não acho que será assim tão fácil. E não está na hora, acrescentou Sasha. Você teve uma visão? Perguntou Sauer. Não, é apenas lógica. Não há motivo para a ilha se revelar antes de encontrarmos a última estrela. Concordo. Riley se deixou cair em uma cadeira e se espreguiçou. Provavelmente temos algum tempo antes de Nereza vir atrás de nós, por isso não podemos desperdiçá-lo. O treino começa amanhã, ao raiar do dia, informou Doyle. Certo. Já consegui o barco e o equipamento, disse Riley. Você conhece essas águas, Anne? Não muito bem, mas vou nadar e procurar cavernas hoje. É isso aí. Riley ergueu sua taça para ela. Então Annika vai investigar. Eu vou confirmar a chegada do equipamento. E Bran já está produzindo mais suprimentos mágicos. Doyle e eu vamos terminar de escolher a área de treino de tiro, interpôs Sauer. E eu vou terminar de preparar o jantar e tentar desenhar mais.
Vou pegar uma tigela daquela sopa daqui a pouco, disse Riley. É melhor não esperar de novo até tão perto da hora de me metamorfosear para jantar. Bran, você pode dar um jeito em uma das portas para eu poder entrar sozinha? Posso. Desculpe, eu deveria ter pensado nisso. Vou encantar a da cozinha para se abrir assim que você se aproximar. Obrigada. A menos que alguém tenha mais o que dizer ou precise de mim, vou me exercitar um pouco na academia. Você não ouviu? Teremos treino ao raiar do dia, disse Sasha. Riley sorriu para a amiga. Isso é diferente. Ei, venha comigo. Vamos levantar alguns pesos. Vou levantar uma colher de pau para mexer a sopa. Posso ir com você, disse Annika. Gosto da sala com espelhos. Eu sei. Vamos. O que vamos levantar? Perguntou Annika, seguindo-a. Aposto que ela vai encontrar um modo de transformar o levantamento de peso em diversão. Sawyer sorriu depois que ela saiu. Então bebeu um pouco de cerveja e viu o olhar de Sasha. Tenho que fazer uma coisa. Volto daqui a alguns minutos para começarmos, Doyle. Preciso de um bloco novo. Sasha ficou de pé e saiu da sala com ele, deixando Doyle e Bran a sós. Minha avó está viva, começou Bran. Ela caminha 8 quilômetros por dia. Chova ou faça sol. Tem uma gata chamada Morgana. Implica com meu pai por causa dos charutos dele e gosta de tomar uma dose de uísque todas as noites. Vai ser difícil para mim quando chegar a hora dela. Ele parou, considerou. Minha família vem para cá de vez em quando e veio para esta casa quando essa casa estava sendo construída, continuou. Minha avó andou comigo nos estágios iniciais da obra. Ela falou: Rapaz, você escolheu bem. Esse lugar reconheceu o amor e o luto, risos e lágrimas, mais do que a maioria. Você honrará isso quando o tornar seu lar. Ela é vidente? Não, é uma bruxa, claro, mas não vidente. Acho que ela sentiu isso, o que havia aqui, como eu senti, o chamado do sangue, nosso chamado. Bran se inclinou para frente na direção de seu amigo, seu irmão. Você perdeu sua família, Doyle. Alguns em virtude da crueldade, outros da ordem natural das coisas. Quero dizer que ainda tenho uma família. Queira ou não? Bran apenas sorriu. Família não se escolhe, não é o que dizem? Doyle precisava admitir que havia gostado de Bran mais rápido e fácil do que qualquer outra pessoa em sua memória recente. Algo simplesmente o atraía. O sangue. Parei de desejar uma família por uma questão de sobrevivência, disse Doyle. Você não sabe como é ver o sol nascer durante séculos, ciente de que não haverá um fim para você, mas haverá para todos que lhes são importantes, se deixar que sejam. Não sei como, concordou Bran, mas o presente também é importante. Temos o mesmo sangue, e antes mesmo de sabermos disso, já éramos amigos e companheiros. Confiei minha vida e a vida da mulher que ama você, e confiaria de novo. Não há laço mais forte do que esse. O amargo no agridoce ainda marcava uma forte presença em Doyle. Eles me trouxeram para cá, os deuses e os destinos. Não sozinho. Assentindo lentamente, Dolly olhou nos olhos escuros de Bran. Não, irmão, não sozinho. Para mim, isto começou aqui. Talvez seja aqui que terminemos. Com o dia chegando ao fim, Riley levou uma tigela de sopa para o seu quarto e tomou enquanto fazia mais pesquisas. Já havia estado na Irlanda muitas vezes naquela área em pesquisas de campo, com os pais quando criança. Haveria cavernas na terra e no mar, ruínas e círculos de pedra. Até ler o diário, achava que a estrela podia estar em Clare ou em seus arredores, mas estava aberta a possibilidade de ter caído em outra parte da Irlanda. Agora tinha certeza de que estava em Clare. A estrela de fogo estava em uma caverna submarina, parte de uma caverna subterrânea. Ela chamara por Sasha. A estrela da água, também na água, mas parte dela estava esperando por Annika. Encontrasse a estátua da deusa e lhe devolvesse sua forma azul brilhante. O padrão sugeria a água de novo, uma gruta ou caverna nas águas geladas do Atlântico, ao largo da costa. Gelo frio. Isso se encaixava bem. A estrela cantaria ou chamaria, como as outras haviam feito? Quem a ouviria? Por enquanto, sua aposta era Doyle. Talvez Bran, mas Doyle tinha raízes mais profundas ali. Por via das dúvidas, ficaria de olho nele. Annika investigaria no mar, de um jeito que só uma sereia poderia fazer,
Enquanto isso, Riley estava determinada a procurar seu próprio modo em livros, na internet e em mapas. No mínimo, eles poderiam começar a eliminar lugares. Seria bom se Sasha tivesse uma ou duas visões que lhes dessem uma direção, nem que fossem migalhas. Mas nada substituía a pesquisa na mente de Riley. Ela se distraiu com aquilo, mas desta vez, considerando a correria para se despir antes da metamorfose, havia programado o alarme em seu celular para disparar 10 minutos antes do pôr do sol. Ao ouvi-lo, desligou o laptop, fechou os livros e abriu as portas para o terraço. Não viu nem ouviu alguém se aproximar. Ótimo! Era sempre melhor se metamorfosear em particular. Não só por pudor, embora sim isso contasse, mas porque era um momento pessoal. Seu direito de nascença, seu dom, que agora acreditava ter uma conexão com as três deusas. Talvez escrevesse um ensaio sobre isso e o enviasse ao conselho, pensou enquanto se despia. Talvez alguém tivesse mais informações lá. Informações que poderiam se somar às que já tinha. Nua, sentou-se no chão, na frente da lareira, enquanto o sol descia sobre o fio atlântico. Sentiu aquilo vindo, a urgência, a respiração ofegante e a inevitabilidade. Estalidos de poder, os primeiros sinais de dor, sozinha e segura, Riley o assimilou, absorveu e aceitou. Ossos mudaram de posição, dor, pressão, uma espécie de alegria. Sua espinha se arqueou, enquanto ela se punha de quatro e o pelo escuro começava a lhe cobrir a pele. Sentiu o cheiro da noite, do fogo, da fumaça e do próprio suor. E com a noite veio o feroz triunfo. Eu sou. A loba surgiu, e de dentro dela a mulher se rejubilou. Livre e feroz, atravessou correndo as portas abertas e pulou a balaustrada para o ar frio da escuridão. Aterrissou, seu corpo vibrando com uma energia impossível. Atirando a cabeça para trás, uivou para o céu e depois praticamente voou para as densas sombras da floresta. Podia correr quilômetros, costumava correr na primeira hora. Sentiu o cheiro de veado, coelho, esquilo, cada qual tão claro e nítido quanto uma fotografia. No entanto, mesmo se estivesse morrendo de fome, não iria caçar nem se alimentar. A loba jejuava. Manteve-se entre as árvores, desviando-se instintivamente sempre que captava o cheiro de um homem, um cano de descarga ou o ronco de um veículo na estrada. Caso a encontrassem, porém, só veriam um lobo, e muitos achariam ser apenas um cão grande. Os licântropos não eram como os filmes de terror, andando pesadamente sobre pernas peludas, com caras horrendas e olhos enlouquecidos, desesperados para rasgar a garganta de humanos rebeldes. Por mais que ela apreciasse a cultura popular, a maioria dos filmes e dos livros sempre licântropos a lhe deixavam profundamente irritada. Fosse quais fossem as raízes daquela crença tradicional, tinham sido encerrados havia muito, quando os licântropos se civilizaram e estabeleceram regras. Qualquer um que a descumprisse seria caçado e punido. Finalmente ela desacelerou, a energia maníaca dissipada pela velocidade, e pôde andar e apreciar a noite. Enquanto isso, explorou o território. Talvez a floresta guardasse segredos ou pistas. Uma coruja deu um pio, baixo e longo, chamando um companheiro noturno. Quando a loba olhou para cima, viu os olhos da coruja brilhando para ela. Acima das árvores, a lua cheia e branca navegava no céu. A loba emitiu seu próprio chamado, apenas um, honrando-a. Depois virou-se para voltar para a casa de Bran, no penhasco. Ela ainda poderia correr e explorar durante horas, mas logo o sol nasceria e precisava descansar antes disso. Pensou em sua família, sua alcateia tão distante, e sentiu falta deles, dos cheiros e som deles, daquele vínculo elementar. Eram parte do seu coração. Por entre as árvores viu luzes e sentiu o aroma de fumaça de turfa e rosas. Todos deviam estar dormindo, pensou, mas tinham deixado as luzes acesas para ela. Era desnecessário, claro, mas atencioso. Olhou de relance para trás, tentada dar mais uma corrida. Viu a coruja voar, as asas totalmente abertas ao lugar. Isto a atraiu como a noite. Quase se virou e correu de volta, mas sentiu outro cheiro. Quando chegou às margens da floresta, olhou através das sombras e viu Doyle, no cemitério de sua família.
O vento soprou apenas o suficiente para ondular o longo casaco de Doyle, que estava parado como uma estátua ao luar azul. Os cabelos pretos como a noite lhe emolduravam o rosto marcado pela barba por fazer. Na forma de loba, quando tudo era intensificado, ela sentiu a luxúria que conseguia conter na forma de humana. Imaginou as mãos dele sobre si e as dela sobre ele, o entrelaçamento dos corpos quentes cedendo freneticamente ao lado do animal, até sua necessidade ser satisfeita. Sentiu a necessidade a arranhar e a morder por dentro. Estremeceu chocada e irritada com a intensidade e com sua incapacidade de contê-la. O melhor a fazer era correr até esquecer. Antes, entretanto, Dolly se virou, com a espada desembainhada brilhando na mão. Os olhos dele encontraram os dela, penetrantes. Riley notou a irritação e o constrangimento dele. Você teve sorte de eu não estar com a besta. Poderia ter atirado na sua direção por impulso. Ele abaixou a espada, mas não a embainhou. Achei que a esta altura você já havia entrado. Passa de 1 da manhã, como se ela tivesse 1 hora de se recolher. Bran enfeitiçou a porta, portanto você pode entrar sozinha. E Sasha abriu a porta de seu quarto e fechou-os do terraço. Era óbvio que ele queria que ela fosse embora, mas parecia insuportavelmente solitário ali, com a espada brilhando na mão e sua família enterrada a seus pés. Então ela foi na direção dele, por entre as lápides, sobre a relva irregular. Não quero companhia, começou Doyle, mas ela permaneceu lá, olhando para o túmulo. A lápide estava coberta de líquen, bonita como as flores que se encontravam por perto. A Oif McClarish. Minha mãe, explicou Doyle quando Riley se sentou ao seu lado. Eu voltei e fiquei ao lado dela até ela morrer. Meu pai, que está no túmulo ao lado, tinha morrido 2 anos antes. Eu não estava aqui para dar apoio a ela quando ele faleceu. Ele ficou em silêncio de novo e finalmente embainhou a espada. Pelo menos você não pode me atazanar nem discutir. Doyle ergueu as sobrancelhas quando ela o olhou friamente. Admita, você faz isso em todas as oportunidades possíveis. Entenda que ela morreu com 63 anos, uma idade bastante avançada para a época em que viveu, ainda mais para uma mulher que teve 7 filhos. Sobreviveu a 3 deles. A cada perda, o vazio no coração de minha mãe aumentava. Era uma mulher muito forte. Linda, acrescentou ele. Você mesma constatou isso no desenho de Sasha. Mas aquela não é a imagem dela que carrego comigo. É uma imagem de envelhecimento e doença, de uma mulher pronta para partir. Não sei se isso é bom ou não, substituir esta imagem dela pela jovem, bonita e vibrante. Isso tem alguma importância? Ela se apoiou um pouco em Doyle, a fim de confortá-lo. Sem pensar, ele pôs a mão na cabeça dela, e ela o permitiu. Acredito que exista vida após a morte. Por tudo o que tenho visto, não há escolha além de acreditar. E é um inferno saber que não posso tê-la. Ao mesmo tempo, é reconfortante imaginar que meus pais e irmãos puderam. Geralmente é mais fácil não pensar nisso, mas hoje... Doyle parou por um momento e tomou fôlego. Veja, Annika pôs flores nos túmulos de todos, no de minha mãe, pôs em forma de coração. Meu Deus, Sauer é um homem de sorte. Terá uma vida inteira de doçura. Annika veio lhes prestar homenagens, honrar a memória deles. Como eu poderia não vir aqui, mesmo sabendo que eles não estão mais aqui? Ele olhou por um momento para a própria mão. Então, rapidamente a tirou da cabeça dela e a enfiou no bolso. Precisamos dormir. Vou dar uma canseira em você amanhã. Quando ela bufou, ele sorriu. Considerarei isso um desafio. Dolly se virou com ela e voltou para casa. Ao entrar, acendeu a luz da cozinha. Os dois subiram a escada dos fundos em silêncio. Ela tomou o rumo de seu quarto e lhe lançou um último olhar antes de fechar a porta. Dolly foi para o próprio quarto, perguntando-se por que falara tanto, por que se sentira compelido a isso e por que agora sentiu o coração mais leve. Abriu as portas para a noite e acendeu a lareira, mais pelo prazer de ter uma do que pelo calor, por uma questão de hábito, pôs a espada ao lado da cama.
ao seu alcance junto com a besta e a aljava de flechas. Esperava não ter problemas naquela noite, mas gostava de estar sempre preparado. Despiu-se e apagou as luzes. À luz da lua e da lareira, ficou deitado na cama, deixando seus pensamentos vagarem por um momento. E eles partiram em direção à loba e à mulher dentro dela. Doyle bloqueou esses pensamentos instintivamente e, com a habilidade de um soldado, se forçou a dormir. Sonhava com frequência. Às vezes, seus sonhos o levavam de volta à infância. Em outras ocasiões, às guerras e às mulheres. Mas os sonhos que o perseguiam brilhavam e ardiam. A toca da bruxa, o sangue de seu irmão, a dor chocante da maldição lançada nele, que por um momento agonizante parecera queimá-lo de dentro para fora. Campos de batalha repletos de mortos, muitos pelas próprias mãos, o fedor da guerra, imutável independentemente do século, as armas, o campo, sangue, morte e medo. A primeira mulher que ele se permitira amar, morrendo em seus braços, ao lado de seu filho natimorto. A segunda mulher que havia arriscado amar, um século depois, envelhecendo amargurada. Morrer, e a dor disso. Ressuscitar, e a dor disso. Nereza, a caçada pelo mundo através do tempo, batalhas com aqueles 5 em que passara a confiar, mais sangue, mais medo, muita coragem. O golpe da espada, a canção fúnebre de uma flecha, o disparar de balas, o grito de criaturas saídas do inferno de um deus da escuridão. A loba, incrivelmente bela, cujos olhos pareciam um uísque quente. A mulher brilhante e corajosa, esperta e rápida. Aqueles olhos o atraíram e maravilharam. A loba enroscada ao seu lado, uma companhia na noite quente e suave, trazendo-lhe uma estranha paz de espírito. O dia nasceu em raios vermelhos e dourados, afastando a lua com cor e luz. A loba uivou uma vez, agridou-se e se metamorfoseou. Carne e membros, seios e lábios, uma mulher agora, o corpo firme e disciplinado nu contra o seu, o cheiro da floresta na pele dela e um convite nos olhos. Quando se virou para cobri-la, ela riu. Quando ele a beijou vorazmente, ela rosnou, cravando-lhe as unhas nas costas. Ele acariciou seus seios firmes e perfeitos, macios como seda em suas palmas ásperas. Sentiu o gosto de floresta em sua boca. Pernas fortes o envolveram enquanto ela arqueava exigente, sem se conter. Ele penetrou nela, enquanto aqueles olhos de lobo e de mulher o observavam. Ele levou ambos implacavelmente quase à loucura, até acordar na escuridão, excitado e sozinho. Praguejou por um momento. O cheiro de floresta no sonho o perseguiu. A última coisa que precisava era de sonhos eróticos, com uma mulher que o atazanava durante a maior parte do tempo. Até a busca terminar, precisava manter a mente, o corpo e o foco nas estrelas, em vencer Nereza e em garantir que os 5 que lutavam com ele sobrevivessem. Se desejava sexo, teria que encontrar alguém para algo casual, descomplicado e impessoal, e depois. Isso era o mais longe que ele conseguia pensar. Inquieto e irritado, Dolly se levantou da cama. Não teria sonhado com aquilo se Riley não o tivesse encontrado no cemitério. O sol estava prestes a nascer. Nu, saiu em direção ao frescor e à umidade do dia. Um leve som o fez se virar, pronto para buscar sua espada. Abaixo do terraço e à frente para o mar, Sasha estava ao cavalete, com uma camisa de Bran por cima de uma fina camisola. Usando apenas jeans, Bran estava ao lado dela. À luz da suíte deles, Doyle viu a intensidade no rosto de Sasha enquanto ela fazia o desenho a carvão. Bran olhou de relance para Doyle e balançou a cabeça. Você vai precisar de calça, gritou ele. Parece que Sasha teve uma visão. Vou acordar os outros. Dolly se vestiu depressa, certificando-se de pegar sua espada antes de sair. Bateu à porta de Riley, ciente de que o sol surgiria a qualquer momento. Tomou a liberdade de abrir a porta. A loba estava na frente da lareira, reduzida a brasas, tremendo, e rosnou baixinho em aviso. Pare com isso, disparou Dolly. É Sasha. Não está bem, acrescentou, quando a loba fez menção de sair correndo do quarto. Está pintando. Bran está com ela. Ela... Ele se interrompeu
quando a loba atirou a cabeça para trás e deu um longo gemido. Seus olhos permaneceram ferozes, chispando de raiva fixos nos dele. Por trás disso, havia um desamparo que o fez dar um passo para trás. Embora achasse fascinante testemunhar a metamorfose, fechou a porta e lhe deu privacidade. Enquanto corria para acordar os outros, ouviu o uivo de dor e triunfo. Capítulo 6. Como não via sentido em esperar pelos outros, Dolly foi direto para a suíte principal na torre. Havia uma graciosa sala de estar e portas duplas que davam para o terraço com vista para o mar. Bran olhou para ele. Sasha acordou alguns minutos antes de você sair para o terraço. Falou que precisava do cavalete. Mal pude pôr a camisa nela porque estava muito frio, antes de ela descer para cá e começar a desenhar. Ele fez um gesto para Dolly se aproximar e apontou para uma mesa no terraço. Ela já fez esses. Dolly observou os desenhos a carvão na esteira da luz. Era outro de Ariordne, desta vez com uma roupa de guerreira e uma espada. Os outros seriam de Selene e Luna. Uma era uma beldade morena, também vestida para a batalha e segurando um arco. A outra era adorável, representada como uma pomba no ombro e uma espada na mão. Ele viu na morena algo de suas irmãs, da mais velha e da bebê, e sentiu aquele velho e forte choque. E viu na outra seu irmão perdido, um rosto muito doce e olhos bondosos. Estou projetando as duas nela, disse para si mesmo. Deu um passo para trás quando viu Sauer e Annika entrarem. Ela disse alguma coisa? Perguntou Sauer, com os cabelos ainda desgrenhados de sono, olhando por cima do ombro de Sasha. Como pode notar, ela está totalmente concentrada no desenho, respondeu Bran. Annika se virou para a mesa. Ah, ela bateu palmas. É a minha mãe. Quer dizer, é a minha mãe, como esta é a mãe de Doyle. Minha mãe se parece com ela. Você se parece com a outra, comentou Sauer. Pareço? Os olhos. Tem os mesmos olhos da loira. E preciso dizer que a loira se parece muito com a minha avó, ou com as fotos que vi dela quando jovem. Ela era bem bonita. Então, sua avó e minha mãe são gêmeas, disse Riley, atrás de Sauer. Eu diria que, na medida do possível, minha teoria foi confirmada. Cada um de nós descende de uma delas. Acho que há mais nisso. Riley relanceou os olhos para Doyle. Mais? Este poderia ser o desenho de duas das minhas irmãs. Não é tão fiel quanto o de Ariordne, mas é surpreendente. E este, em que você e Sauer viram semelhanças com seus parentes? As semelhanças com meu irmão Felin. Interessante. Precisamos esperar que Sasha volte a si para termos uma ideia melhor. Assim dizendo, Riley ergueu um dos desenhos. E ver se há cruzamentos. O quê? Sauer coçou a cabeça. Todos nós somos primos? Considerando que esta árvore genealógica pode ter lançado raízes há 1 milênio? Sim, acredito que sim, mais ou menos. Isso é tão bonito. Annika abraçou Riley e depois Doyle. Somos uma família de verdade agora. De sangue, falou Sasha, enquanto o céu se iluminava no leste. Concebidos e nascidos na Ilha de Vidro, amamentados e acalentados pelas mães, as deusas, e enviados de um mundo para o outro, concebidos com as estrelas, nascidos com a luz, dotados e ofertados, levados pelos ventos do destino, reunidos, sangue do sangue, 1 milênio mais 2 desde a queda. A estrela de gelo aguarda, congelada no tempo e no espaço. Seu dia chegará quando os mundos pararem por 5 batimentos de um coração. Fogo para ver, água para sentir, gelo para combater. Para ocuparem seu lugar quando as 3 de volta à vida brilharem de novo. Mergulhada em visões, Sasha ergueu a mão para o céu a leste. E ela espera, fraca e fria, sendo cuidada por sua criatura. Espera e reúne poderes sombrios para atingir o coração, mente e corpo. Este mundo estremecerá com sua ira. Busquem o passado, abram o coração. Então ela levou a mão ao coração. Sigam o caminho da estrela. A luz dela é a luz de vocês. Ela espera, os mundos esperam. Busquem no passado e as levem para casa. Sasha baixou os braços e oscilou.
Estou bem, disse quando Bran pôs os braços ao redor dela. Só preciso me sentar um minuto. Você está fria, droga. Vamos entrar. Anica, pega uma garrafa d'água no cooler. O que é? Deixe comigo. Riley correu e abriu o pequeno cooler que estava no canto do bar, enquanto Bran amparava e conduzia Sasha para uma cadeira na frente da lareira acesa. Anica tirou uma manta verde de um sofá e a pôs ao redor das pernas de Sasha. Obrigada, eu estou bem. Aquilo simplesmente veio, cada vez mais forte, e depois desapareceu muito rápido. Agradecendo de novo, ela pegou a garrafa d'água e bebeu. Sinceramente, eu daria tudo por um café. Por que não vamos? Ah, quando uma grossa caneca surgiu na mão de Bran, ela sorriu, sua voz se derretendo de amor enquanto tocava a bochecha dele. Bran, não fique tão preocupado, eu estou bem. Suas mãos estão frias, comentou ele, e as pôs ao redor da caneca. Tudo pareceu tão urgente, eu tinha que desenhar as imagens. Juro que eu vi a voz delas em minha cabeça, pedindo que mostrasse a vocês. Eu as vi tão claramente quando estou vendo vocês agora e senti que poderia estender a mão e tocá-las. Ela bebericou o café e suspirou fundo. A morena com o arco, Anne, você disse que ela parece sua mãe? Sim, minha mãe é muito bonita. Também parece minha avó. Não sei como era minha avó materna quando jovem. Na verdade, mal a conheço, mas sei disso. A deusa é Selene, a vidente, que criou a estrela de fogo para adotar a nova rainha de sabedoria. A conexão mais próxima de Riley e Sauer é Luna, a da pomba e da espada. A estrela da água, oferecida para dar compaixão à rainha. E a última é a Ariordne, a guerreira, para a força. E nós 6 temos um pouco de todas elas, concluiu Riley. Sim, elas escolheram alguém especial, conceberam uma criança e orientaram, oferecendo o amor e a enviaram, em seu 16º aniversário, para o nosso mundo. Eu senti a tristeza delas. Annika se ajoelhou e pôs a cabeça no colo de Sasha. Minha mãe chorou quando eu parti para encontrar vocês. Ficou orgulhosa, mas chorou. É difícil enviar um filho para longe. Sim, e desde aquele tempo elas só puderam observar e esperar. É difícil explicar, mas somos filhos dela. Elas sentem que somos. Somos a esperança delas, parte do plano que começaram naquela noite. E o último desenho? Sasha ergueu os olhos para Dolly. Um pesadelo. Riley foi pegar o bloco. Parece que as coisas vão ficar quentes. Com uma risada fraca, Sasha observou o desenho. Eles estavam entre a casa e o penhasco, armados na noite escura, enquanto Nereza cavalgava a tempestade de fogo. Chamas caíam do céu, queimando o chão e as árvores e abrindo fissuras na terra que cuspia mais fogo. O fogo incendiava até mesmo as criaturas aladas de Nereza, que mergulhavam dos céus para atacar os 6. Em sua besta, Nereza arremessa lanças de fogo, seus cabelos grisalhos esvoaçam atrás dela. Não sei quando ela virá, mas virá. Ela deseja as estrelas, mas acabaria conosco mesmo que isso acabasse com suas chances de consegui-las. Quando vier, como no desenho, será para nos reduzir a cinzas. Posso pensar em uma estratégia contra isso. Todos os olhos se ergueram para Bran, que acariciou os cabelos de Sasha. A tempestade de fogo aqui será mais poderosa e perversa do que a que enfrentamos em Capri. Agora que sabemos que acontecerá, podemos detê-la. Aprecio seu otimismo, disse Riley. Mas sabe, até as bruxas queimam, pelo menos historicamente. Este simples fato significa que devemos conjurar proteções, escudos e feitiços. E como não será um fogo comum, exigirá um feitiço extraordinário. Vou me empenhar nisso. Ele se inclinou e beijou o alto da cabeça de Sasha. Por enquanto, acho que é a vez de Sauer assumir a cozinha. Depois do treinamento, disse Doyle categoricamente. Treinar, depois comer. Com uma exceção. Riley precisa de combustível. Seja rápida, temos muito o que fazer. Para ser rápida, Riley preparou um smoothie energético, acrescentando alguns ovos crus. Não tinha o melhor dos sabores e certamente não era o que seu apetite pedia, mas daria conta do recado. Dolly já havia começado o aquecimento, alongamento, corrida leve, quando ela saiu.
Ficar afastada por um momento lhe deu uma perspectiva diferente de seu time. Sasha parecia um pouco abatida, o que não era de admirar, mas decidida. Annika era Annika, rindo durante todos os agachamentos e avanços. Bran e Sauer, ambos estavam em excelente forma antes de tudo aquilo começar, mas agora estavam esplêndidos. Doyle, o homem, havia começado a bancar o sargento, conforme havia prometido. Já estava dando uma canseira em todos. Ela se juntou ao grupo, determinada a dar o melhor de si. Fissuras flamejantes no chão, chamas caindo do céu e uma deusa muito irritada com tendências psicóticas eram uma enorme motivação. Os exercícios calistênicos foram seguidos de uma corrida de 8 quilômetros, e Riley suou um bocado. Não se queixou quando Dolly os mandou para a academia. Droga, ela estava apenas começando. Ele os dividiu em grupos, pesos leves, supino, puxados, alternadamente. 70 quilos. Ele lhe lançou um olhar cético. Isso é mais do que você pesa. Posso fazer. 5 séries de 10. Ele ajustou os pesos. Quero ver. Riley regulou a respiração e começou. Na última série, seus músculos ardiam e o suor escorria como um rio, mas ela fez as 50 repetições. Nada mal. Enxague-se. Hidrate-se. Sua vez, loirinha. Você vai mesmo me obrigar a fazer isso? Você é mais forte do que pensa. Ele ajustou os pesos, reduzindo-os para 40. Experimente isso. 3 repetições para começar. Descanse e faça mais 3. Bebendo água, Riley observou Sasha se exercitando com garra e coragem. E sim, sua musculatura estava mais desenvolvida do que quando haviam começado alguns meses antes. Mais 3. Você é um desgraçado, Dolly. Mais 3. Ela fez mais 3 e depois deixou os braços caírem. Podemos terminar? Bom trabalho. Alongue-se e vá para o chuveiro. Graças a Deus. Sasha se arrastou para fora do banco de supino e se sentou no chão. Riley lhe levou uma garrafa d'água e se acomodou ao lado dela. Você não conseguia fazer nenhuma série no dia em que saiu para o terraço daquele hotel em Corfu. Eu nunca sonhei fazer uma. Nunca. Gosto de yoga, talvez um pouco de pilates. Ambos são ótimos na maioria das circunstâncias. Vamos precisar treinar um pouco de salto com Annika mais tarde. Sim, sim, depois de eu chafurdar na piscina de meu próprio suor por 1 minuto. Riley cutucou os bíceps de Sasha. Você está forte. Com os lábios cerrados, Sasha flexionou. Um pouco. Só um pouco, garota. Você está definida. Sasha encostou a cabeça no ombro de Riley. Obrigada. Eu trocaria tudo isso por 2 horas de sono seguidas de um balde de café, mas obrigada. Vamos. Riley se levantou e lhe estendeu a mão. Vamos tomar aquele banho e depois o café. A esta altura eu seria capaz de mastigar os grãos. Quando Riley acabou de lavar o suor da noite dos exercícios, vestiu uma calça cargo e um casaco de moletom e calçou seus amados tênis chucks. Os smoothings era uma lembrança distante. Desceu a escada dos fundos, correndo, e sentiu o cheiro de café, seguido do cheiro da sereia. Sauer estava mexendo algo em uma enorme tigela, enquanto Annika misturava algo em uma menor. Ela fez cara feia para Sauer. Achei que a esta altura você já tivesse preparado tudo. Precisava tomar um banho. Sexo no chuveiro é tão bom, disse Annika com um sorriso fácil. Só que demora um pouco. Ótimo. Uma mulher poderia morrer de fome enquanto vocês se divertem. Ela despejou o café em uma xícara. Panquecas, bacon, salsicha e parfait de iogurte com frutas silvestres. Sauer se virou para o fogão. Põe à mesa e comerá mais rápido. Riley pegou os pratos, sabendo que, se Annika o fizesse, acrescentaria muitos enfeites à mesa tradicional. Quanto a ela, estava muito mais interessada no bacon. No minuto em que Sawyer transferiu um pouco para a travessa, Riley pegou uma fatia e o jogou em uma das mãos para a outra para esfriá-la. A primeira mordida queimou sua língua, mas valeu a pena. Ela tirou uma panqueca da frigideira, a enrolou como um burrito e a mordeu. Quando os outros vieram, seu café da manhã antecipado havia tornado sua fome tolerável. Bran observou a mesa e os 3 vasos de flores colocados por Annika. Ela tinha posto uma rosa, branca, vermelha e amarela,
em cada vaso, enrolado guardanapos brancos neles e os amarrados com uma fita. Por fim, acrescentou um espeto de madeira representando uma espada. As 3 deusas. Achei que elas deveriam comer conosco, disse Annika. Bran sorriu para ela. A comida parece adequada para os deuses. Como a convidada mais adequada para si própria, Riley se sentou e encheu seu prato. Vou pesquisar mais na biblioteca da torre. Há algo específico lá sobre as estrelas ou a ilha? Na verdade, não li nenhuma uma fração do que tem lá, mas sei de alguns livros em vários idiomas, acrescentou Bran. Vou mostrar para você depois do café. Treinamento de armas ao meio-dia. Sauer provou as panquecas e as aprovou. Estarei pronto para o intervalo, garantiu Bran. Fui encarregado do almoço hoje. Comeremos sanduíches. Depois disso, combate corpo a corpo. Dolly olhou para o Parfit com desconfiança. Está bom, disse Annika, dando uma colherada. Sauer disse que também é saudável. Eu que fiz. Com esse comentário, ele não teve escolha além de experimentar. Está bom, constatou Dolly, embora eu pudesse viver uma vida imortal sem nunca consumir iogurte. Vou para a torre trabalhar nas magias para defesa e ataque, portanto estarei por perto se precisarem de mim. Vou me dedicar aos mapas, disse Sauer, para poder transportar todos com minha bússola para onde for preciso. Annika e eu podemos ajudar Bran, Riley ou Sauer, dependendo do que for necessário. Sasha olhou para o quadro de tarefas. Annika está encarregada de lavar roupa. Eu gosto de lavar roupa, é divertido dobrar e cheira muito bem. É toda sua, disse Sasha. Como a casa é muito grande, destinei alguém a partes diferentes para a limpeza básica. Ela ergueu as sobrancelhas para Dolly. A moral do time se eleva quando vivemos e trabalhamos em uma casa limpa. Não falei nada, mas pensou, retrucou ela. E você está encarregado do jantar. Ele resmungou. Tem alguma pizzaria por aqui, Bran? Bem, acho que você terá que ir a Ennis, a não ser que esteja se referindo à pizza congelada. Talvez lá esteja mais perto, mas não sei exatamente onde. Então, Ennis, estou mais do que pronto para pôr a moto na estrada. É uma vila? Com lojas? Annika quase pulou da cadeira. Posso ir com você? Gosto de andar de moto. Riley não se deu ao trabalho de esconder o sorriso, inspirando, inspirando Dolly a sair. Certo, vou levá-la para dar uma volta depois do café da manhã. Ele gostava da companhia de Annika e do puro prazer dela em andar na garupa. Mas se vou até Ennis, Sauer deveria ir junto. Precisamos de munição. Então você precisa de Riley. Estendendo a mão para a cafeteira, Sauer não viu os olhares irritados de Dolly Riley. É ela quem tem os contatos. Fiz uma lista para você. Não sei se vai conseguir tudo, mas estava pensando, do modo como esta casa foi construída, há posições muito privilegiadas aqui. Se tivermos alguns rifles de longo alcance com mira telescópica, as torres. Pensando nisso, Riley assentiu. Um rifle de longo alcance, um bom atirador, sim, poderia ser uma vantagem. Você é bom com rifles, atirador? Sei me virar, e você? Também vou dar uns telefonemas. Depois de café da manhã, Riley folheou alguns livros que Bran escolheu para ela. Decidiu começar pelos de língua inglesa e depois passar para os escritos à mão em latim. Poderia ser divertido. Por fim, conferiu os 2 livros em gaélico, mas não era fluente nesse idioma. Deixou o laptop e o tablet na mesa. Pegando o celular, começou a dar alguns telefonemas. 40 minutos depois, Dolly a surpreendeu. Ela tinha pensado que ele encontraria alguma desculpa para não ajudá-la na biblioteca. Com o celular no ouvido, ela tirou um dos livros da pilha, o empurrou sobre a mesa e girou o dedo. Sem problemas, disse ao telefone. Não quero examiná-los e testar, mas quero examiná-los e testá-los. Ela se levantou, foi até a janela e voltou. Bastante justo, tenho uma lista de munições. Se nos fornecer, talvez possa dar um desconto pela quantidade. Então ela riu. Sem perguntas e boca fechada. Certo, espere. Riley tirou a lista de Sauer do bolso e começou a lê-la. Revirou os olhos para o teto. Pegou sua água e bebeu. Como eu comentei, sou uma espécie de clube e vamos fazer o que poderia ser chamado de torneio. Procure Shem. Ele me abonará.
Nenhuma dúvida quanto a isso, mas ele é mais confiável do que o outro. Trabalhamos juntos em Match na Black Friday e há 3 anos em Cormel Burrell. Fale com ele e me avise. Sim, este número. Até mais tarde. Ela desligou e deu um suspiro. Vamos conseguir, mas vai demorar mais 1 hora ou 2 para termos a confirmação. Outro contrabandista de armas? Não exatamente, mas esse Liam tem contatos com pessoas certas para certos produtos. Mas ele não conhece você. Não diretamente. Ele é primo da ex-namorada de um amigo meu. Meu amigo. E ex-primo. A ex e o primo continuam amigos, visto que meu amigo apresentou o ex ao marido dela, com quem ela tem 2 filhos, e o primo é padrinho do mais velho. Meu amigo e o primo caçam juntos 1 ou 2 vezes por ano. O primo também dirige uma espécie de negócio paralelo, movimentado apenas com dinheiro, fora do seu celeiro, que providencialmente fica a 20 quilômetros a leste de Ennis. Se isso der certo, teremos pizza, armas e munição em uma só viagem. Não vou poder ir de moto, pelo jeito, pensou Dolly desapontado. Então teremos que pegar o carro do Bran. Eu dirijo. Por quê? Eu conheço melhor a estrada. Como? Trabalhei aqui na década passada, na verdade. Durante algum tempo prestei consultoria na Cargren Project, pelo qual passaremos a caminho desse celeiro. Então você pode ser o copiloto, mas eu dirijo. Vamos decidir no cara ou coroa. Não. Prefere pedra, papel e tesoura? Ele não se dignou a responder, simplesmente continuou a ler. Esta história é inútil. Sobre 4 irmãs na Irlanda, encarregadas de proteger uma rainha infante. 3 eram puras. Uma foi atraída por uma fada do mal, com promessas de poder e beleza eterna, e se virou contra as outras 3. Não é inútil, discutiu Riley. É apenas a brincadeira do telefone sem fio do tempo. A raiz está aí, bem confusa. Diz que as 3 irmãs boas esconderam a infante em um castelo de vidro em uma ilha invisível e voaram para a lua, tornando-se estrelas. Furiosa, a 4 irmã as derrubou do céu, blá blá blá. Uma caiu como um raio, atingindo a terra com fogo, blá blá blá. Outra caiu no mar em uma tempestade. A última caiu no norte, onde cobriu a terra de gelo. Não é muito diferente da nossa história. Ele a olhou com um misto de irritação e frustração. Diferente o bastante quando a rainha, aparentemente crescendo rápido, voa da ilha invisível em um cavalo alado para lutar contra a irmã do mal, vencê-la e transformá-la em pedra. Deixando de lado o provável exagero, você encontrará a raiz. Nereza se materializou de uma coluna de pedra em uma caverna em Corfu. Doyle pôs o livro de lado. Em toda a minha longa vida eu nunca vi um cavalo alado. Aposto que também nunca tinha visto um cérbero até recentemente. Isso ele não podia discutir, ainda assim falou. Esta é uma versão dos irmãos Green e bastante adulterada. As histórias recontadas são bastante adulteradas e elaboradas, salientou Riley. É por isso que é necessário pesquisar a fundo. 4 irmãs. Ela ergueu 4 dedos. 4 deusas. Não há a primeira vez que eu ouço falar ou leio que elas são irmãs. Talvez seja. Ilha invisível, ilha de vidro. Parece e desaparece segundo sua vontade. 3 estrelas. Fogo, água e gelo. Isso não acrescenta nada. Amadores, pensou ela com um pouco de pena. Ainda não. Ir até o fim pode ser tedioso, Doyle, mas é assim que se descobre o que foi desconsiderado ou menosprezado. Há coisas piores do que ficar sentado em uma cadeira confortável lendo um livro em uma biblioteca. Um pouco de sexo e violência tornaria a história menos tediosa. Continue a ler. Você pode ter sorte. A luz do celular de Riley acendeu e ela sorriu ao olhar para a tela. Acho que minha sorte já chegou. Oi, Liam, disse e voltou para a janela enquanto tratava do negócio. Como ela estava lidando bem com aquilo, Doyle voltou ao livro. Pelo menos podia se sentir grato por aquela história em particular ser relativamente curta. Embora a rainha tivesse vencido a irmã do mal,
A perda das outras, as estrelas, a entristeceu. Ela voltou para a ilha, se exilando até a profetisa, a sereia e o guerreiro tirarem as estrelas de seus túmulos para brilharem de novo. Ele pegou o bloco de Riley e fez uma anotação. Começou a folhear, ver se havia outra história sobre as estrelas no livro de folclore, mas deixou de lado quando Sawyer surgiu. Tudo bem se eu usar a outra metade da mesa? Quero trabalhar nos mapas aqui. Sem problemas, na verdade, vou trabalhar com você e deixar os livros para a Gwen. Ela é melhor nisso do que eu. Eu sou melhor que você em muitas coisas. Riley sorriu orgulhosa, guardando o celular no bolso. Acabei de conseguir toda a munição da lista do atirador. A subaquática também? Sim, e algumas Huggers AR-556. Nunca usei esse modelo, disse Sauer. Eu também não. O trato é eu examinar e testar as armas. Enquanto ele falava, pesquisei no Google e elas parecem mais do que boas. Doyle e eu podemos ir buscá-las junto com a munição e trazer a pizza. A menos que você queira ir, Sawyer, interpôs Doyle, querendo fugir de uma viagem de carro com Riley. Eu não me importaria, mas não há como convencer Anne a não ir também. Os olhos de Sawyer, cinza como a névoa, revelavam tanta apreensão quanto divertimento, e ela vai querer fazer compras em Ennis. Não vamos demorar, ainda bem que passei em um caixa eletrônico em Capri, senão estaria com pouco dinheiro. Riley conferiu a hora. Vou ficar aqui até o meio-dia. Vou trabalhar com Sawyer nos mapas, disse Doyle. Ótimo. Ela se sentou e franziu as sobrancelhas ao ver as anotações dele. O que é isso sobre profetisa, sereia e guerreiro? Segundo o conto de fadas que você me fez ler, a rainha se exilou na ilha até eles encontrarem as estrelas e as deixarem brilhar de novo. Sempre há uma raiz, murmurou Riley pegando o livro, e alegremente voltou a ler. Capítulo 7. Com alguns hematomas, Sasha estava se tornando feroz. Riley jogou uma pequena mochila no ombro e foi até o carro de Bran. Preferia dirigir. Na verdade, não entendia como alguém podia não preferir. Só que Doyle havia reivindicado o volante primeiro. Assim, ela se sentou no banco traseiro, no banco do passageiro e se preparou para relaxar. A Irlanda era linda, e quando você dirigia, pelo menos do modo como Riley dirigia, não tinha a chance de apreciá-la. Quando Dolly se sentou ao volante, ela decidiu ser amigável. É uma pena não podermos ir de moto. Como foi o passeio com Anne? Ele deu marcha ré, virou e desceu sacolejando pela estrada para carros na direção da estrada. Havia uma vila a uns 8 quilômetros fora da rota que eu segui. Tem algumas lojas. Ainda estou me perguntando como ela me convenceu a ir até lá. Ela tem peitos. Ela não é minha garota. Ainda assim, ela tem peitos e muito charme. Riley mudou de posição para tirar o peso do lado esquerdo do quadril. Você levou um tombo feio, quase no fim do combate corpo a corpo. Sasha está mais ágil. Meu erro foi ter me contido. Bran poderia ter cuidado de qualquer hematoma. Se você não fica com hematomas, não foi uma boa luta. O mundo aqui é lindo, pensou Riley, indomável e acidentado, com ondulações verdes e grupos de ovelhas pastando. Tinha algo de selvagem e atemporal que sempre a encantara. Os ancestrais do fazendeiro com seu trator haviam cultivado aquele mesmo campo com arados e cavalos? E a arte simples daquelas paredes de pedras? Elas tinham sido tiradas daqueles mesmos campos por mãos agora enterradas em cemitérios? Sem as estradas pavimentadas, os carros e as casas modernas dispersas, não parecia muito diferente do que Dolly vivera ali. Provavelmente ele sentia isso. O céu passara de azul claro para triste e nublado. Eles dirigiram na chuva e depois para fora dela. Quando você acha que foi a maior invenção ou descoberta? Dolly a olhou com a sobrancelha franzida. O quê? O que você considera ser a invenção ou descoberta mais importante que já viu, muitas delas em 3 séculos? Não pretendo responder ao interrogatório. Não é um interrogatório, é uma pergunta. Quero saber sua opinião.
Ele podia preferir o silêncio, mas agora a conhecia bem o bastante para saber que ela não se calaria. A eletricidade, porque abriu as portas para outros avanços. Sim, um grande salto. Para mim foi o fogo. Para a tecnologia, indiscutivelmente foi a eletricidade. Se você voltar ao início dos tempos, muito antes de eu nascer, houve a invenção de ferramentas comuns e da roda, a descoberta do sal e de seus usos, acrescentou Riley. Plantas medicinais, como fazer tijolos, cortar pedras, construir poços e aquedutos. Você estudou? Vire à esquerda ali na frente. Ele virou sem dizer nada. É difícil para alguém em minha linha de trabalho não ter um pouco de curiosidade a respeito de um homem que viveu através de eras que eu estudei. É só isso. Sim, eu gostaria de saber se, dada a quantidade de tempo e de oportunidades, você buscou mais instrução. Eu aprendia quando algo me interessava. Entendo. A estrada se tornou estreita e sinuosa. Ela adorava aquele tipo de estrada. As curvas fechadas, as sebes, a visão rápida de jardins. Você tem facilidade para idiomas. Eu procuro as estrelas há mais tempo do que você tem de vida. Mais do que sua avó teve. Por isso, viajo muito. E viajar é mais produtivo quando você fala o idioma do lugar. Sem dúvida. Próxima à direita. Por que uma espada? Você é um ótimo atirador. Se vou matar um homem, prefiro olhá-lo no olho. E, depois disso, um longo silêncio. Isso me ajuda a lembrar quem sou. É fácil esquecer. Acho que não. Acho que você nunca esquece. Dolly não queria perguntar. E deliberadamente não perguntara. Só que naquele momento não pôde evitar. Por que você foi ao cemitério ontem à noite? Eu estava voltando e vi você. Respeito os mortos, quem eles foram, o que fizeram, como viveram, o que deixaram para trás. Você disse que eles não estavam lá. Você está certo e também está errado. Como posso estar errado? Eles seguiram em frente, se reciclaram. Como é que eu vejo a reencarnação? É como um sistema, é como o sistema funciona para mim. Mas ainda estão lá porque você está, porque a terra em que viveram e trabalharam, onde construíram um lar e uma vida, está lá. Riley ficou olhando para a paisagem enquanto falava, porque achou que assim seria mais fácil para ele. Há uma árvore na floresta da época em que eles eram vivos. Ainda estão lá, ela prosseguiu. Sabe o Crown Guard Project, para o qual prestei consultoria, não fica longe daqui, assim como o de Sert e Odea. Ambos lugares maravilhosos. Há inúmeros lugares maravilhosos na Irlanda, porque o país respeita sua história e aqueles que vieram antes, o que fizeram, como viveram e morreram. É por isso que você pode senti-los aqui, se permitir. Em outros lugares do mundo há um vazio, porque eles foram no futuro e ninguém se importa com o passado. Ela apontou. É ali, grande celeiro branco, casa antiga amarela e um cão marrom muito grande. Como pode lidar com... Você pode lidar com o cão, certo? Nunca encontrei um com o qual não pudesse. E lidarei com o Liam e o negócio. Dolly parou na longa estrada de cascalho. No fim dela ficava a casa e o celeiro mais longe ainda. O cão deu uma série de latidos gluturais em sinal de aviso, mas Riley saiu do carro e lançou um longo olhar para ele. Pare com isso, garotão. Ele ladra, mas não morde. O homem franzino que saiu do celeiro usava um boné de tweed sobre tufos de cabelo grisalhos, um cardigã folgado e jeans. Ele sorriu com as mãos nos quadris estreitos, obviamente achando divertido. Optando por ditar o tom, Riley sorriu de volta e apontou para o cão. Venha dar uma cheirada, amigo. O cão abanou o rabo devagar 2 vezes, então foi até Riley, cheirou seus tênis Chucks cor de laranja e depois lambeu a mão dela, que mantinha ao lado do corpo. Bem, Liam veio a passos largos. Isso é novidade. Embora não seja bravo, a menos que eu ordene, ele não é de fazer amizade com estranhos. Os cães gostam de mim. Agora, eles haviam resolvido a questão. Riley se inclinou para a frente e acariciou depressa o animal. Qual é o nome dele? Este é o Rory. E quem é o seu cão de guarda? Este é o Doyle, parceiro de equipe.
Ela estendeu a mão para Liam. Prazer em conhecê-la, doutora Riley Gwyn. Nosso amigo Sean disse que é tão esperto e sagaz quanto alguém pode ser. E você, Doyle? Ele esperou enquanto estendia a mão para Doyle. McClary. McClary? Minha mãe se casou com um tal James McClary e o perdeu na Segunda Guerra Mundial. Ele a deixou viúva e com um bebê na barriga, meu irmão Jimmy. Uns 3 anos depois ela se casou com meu pai, mas tenho ligações com os McClarys. Você tem parentes aqui, Doyle McClary? Possivelmente. Ele apontou um dedo longo e ossudo. Você ainda tem um pouco de sotaque de Clary. Sou mestiço, como Rory, com algumas raízes em Gary e Carey. Acho que mestiços, acho os mestiços mais espertos e adaptáveis, brincou Liam. E quanto tempo planeja ficar na Irlanda? Como conhecia a necessidade local de conversar, Riley apoiou o peso do corpo em uma perna e ficou relaxada, com o cão encostado amigavelmente nela. Difícil dizer, mas estamos desfrutando de nosso tempo aqui, respondeu ela. Na costa, na casa de um amigo, Bran Killian. Liam ergueu as sobrancelhas. São amigos de Killian? Um sujeito interessante pelo que falam. É um mágico. Falam muitas coisas sobre ele. Aposto que ele gosta disso. Fiquei sabendo que ele tem uma casa muito bonita no penhasco, construída no local onde muito tempo atrás ficaram as terras dos McClarys. São seus parentes, Doyle? Possivelmente. Doyle não é tão chegado a pesquisar origens como eu, disse Riley tranquilamente. Você é um Odeia, um nome antigo e proeminente. Provavelmente a família de seu pai vivia em Clary, talvez nos vilarejos que carregam seu nome. De Sertiel Odeia, Tully Odeia. O nome antigo era Odegard, que significa pesquisador, talvez em homenagem aos homens santos de seu clã. Vocês perderam muitas terras nas rebeliões do século XVII. Sean disse que você é muito culta. Os olhos azuis debochados de Liam dançaram de divertimento. O nome de solteira de minha mãe era Agnes Kennedy. Está bem, pensou Riley, vou entrar no jogo. Kennedy é uma forma anglicanizada do sobrenome Cienege ou Cinegde. Shin significa cabeça. Eide significa severo. Ou usando um elmo. Cienege era sobrinho do rei soberano Brian Boru. Há um registro de Cienege, Lorde de Tipperary, nos Annals of Force Masters do século XVII. Ela sorriu. Você descende de pessoas proeminentes, Liam. Ele riu. E você tem um cérebro impressionante, doutora Riley Gwyn. Bem, agora espero que queira fazer negócios. Por isso, vamos para o celeiro ver o que reservamos para você. Como era de esperar, o celeiro cheirava a feno. Continha ferramentas e equipamentos, um pequeno trator antigo e algumas baias. Uma geladeira que provavelmente fora usada pela primeira vez na década de 1950. Imaginou Riley deveria estar cheia de cerveja e salgadinhos. Nos fundos, o piso inclinado de concreto levava a um pequeno e organizado arsenal. Rifles, espingardas de caça e pistolas em 2 grandes cofres para armas, munição e muita. Em prateleiras de metal, uma longa bancada de trabalho continha ferramentas para fazer cartuchos de espingarda. Você mesmo faz? Liam sorriu para Riley. Um hobby meu. Você vai gostar disso aqui. Ele tirou uma Ruger do cofre e começou a passá-la para Doyle. Riley a interceptou. Ela verificou a carga. Vazia. Testou o peso e apontou para a parede ao lado. Não sei se devo mencionar, disse Liam, mas há muitas armas aí para uma mulher do seu tamanho. Houve um bêbado em um bar em Moçambique que pensou que eu era pequena demais para me opor quando ele pôs as mãos onde não devia. Ela baixou a arma e passou para Doyle. Ele e seu braço quebrado pensaram diferente. Eu nunca atirei com esse modelo, gostaria de testá-lo. Você seria bobo se não testasse. Liam tirou 2 pentes da prateleira.
Lá fora, nos fundos, se não se importa. Ele ofereceu protetores de ouvido. Minha mulher está assando algo na cozinha. Me deixem apenas enviar uma mensagem para avisar a ela o que vamos fazer. Eles saíram para os fundos do celeiro, onde a terra dava lugar a campos e muros de pedra, e um par de cavalos alazões pastava. São lindos, disse Riley. Meu orgulho e minha alegria, comentou Liam. Não se preocupem, porque o pessoal daqui está acostumado com o barulho. Nosso Rory também. Às vezes gosto de atirar em alguns alvos de papel. Ele apontou para os círculos novos pregados em tábuas e escorados por grossos fardos de feno. Como vocês sabem, estes têm um bom alcance. Já que ainda não estão familiarizados com a arma, talvez queiram se aproximar mais. Aqui está perto o suficiente. A uns 50 metros, calculou Riley. Na hora da batalha de verdade, teria que atirar muito mais longe. Ela encaixou o pente, ergueu a arma, posicionou-se e mirou. Esperou o coice, e o rifle não a desapontou. Errou o centro do alvo por não mais do que 2,5 centímetros. Muito bem, disse Liam, com um tom agradável de surpresa. Riley se posicionou, atirou de novo e acertou o centro. Melhor. E acertou mais uma vez no alvo. Gostei da pegada e da pressão do gatilho. Tem um bom equilíbrio e não é muito pesado para mim. Ela olhou para Doyle. Sua vez. Ele fez o mesmo que Riley. Carregou o segundo rifle e se posicionou e atirou. Acertou fora do primeiro círculo branco e um dentro. Foi bem, embora não tanto quanto ela. Vai servir. Doyle ejetou o pente. Agora, como vocês estão tornando tudo tão fácil, vou incluir estojos para eles. Algo mais que eu possa mostrar para o seu torneio? Estes deram conta do recado com a munição que combinamos. Parece que vai ser um torneio incrível, mas Liam deixou o assunto de lado e o negócio foi fechado. Eles carregaram as armas nos estojos de lona e a munição na parte de trás do carro de Bran e por cima estenderam um cobertor antes de se despedirem de Liam e do cão. Riley relaxou no banco. Você é um bom atirador com arma de longo alcance, mas puxa um pouquinho para a esquerda. Como Dolly sabia que ela tinha razão, não respondeu. De onde você tirou os dados sobre o nome de Liam e da mãe dele? Do meu cérebro. Você pode pesquisar isso. Refresquei minha memória sobre o sobrenome dele antes de virmos, caso precisássemos. Kennedy. Esta é fácil. Na maioria das vezes, se eu leio ou estudo alguma coisa, eu me lembro disso. Ou o suficiente disso. É interessante, não é? Ele ter ligações com os McClarys, dado o local. É mais provável que se cruzem com as suas. É só uma coincidência. Você pode querer acreditar nisso, mas no fundo não acredita. Muitos cruzamentos com você aqui, McClary. A terra, a casa, a conexão mais direta com Ariordne. Nossa profetisa encontrou a estrela de fogo. Nossa sereia a estrela da água. Você é o guerreiro exímio com a espada, amigo. Aposto que encontrará a de gelo. E se Nereza fizer as mesmas conexões, virá com mais força contra você. Pode vir, vamos vencê-la. Eu sou muito boa em terminar o que começo e juro que gostaria de bancar a viúva negra dos Vingadores e acabar com ela. Mas estou interpretando os sinais, prestando atenção na vidente. Portanto, o mais provável é que isso caiba a você. A profetisa disse que uma espada destruirá. E se eu fizer isso, será o maior prazer da minha vida. E já tive muitos. É mesmo? Como Dolly havia aberto a porta, ela se virou para ele. Então não é tudo triste e sombrio na Terra dos Imortais? Você é um pé no saco, Gwen. Sabia que eu tenho uma medalha por isso? Verdade, comentou Riley quando ele lançou um olhar. É um disco de prata com pé no saco gravado em letras garrafais. Eu a usei quando fiz meu discurso de despedida. Um professor da faculdade me deu quando eu ajudei em uma escavação, uns 5 ou 6 anos depois, e uma noite acabamos dormindo juntos. Só uma? Riley apenas deu de ombros. Concluímos que estávamos atraídos pelo cérebro um do outro, mas que o resto não funcionava. Aquilo foi estranho. Ela apontou para Doyle. Sua vez. Qual foi sua noitada mais estranha? Nem vem.
Ah, vai, disse ela com uma risada fácil e cativante. Eu dormi com meu professor de antropologia em uma tenda em Mazatla, só uma vez. Ele mal conteve a vontade de rir. Está bem, eu dormi com uma mulher que se apresentava em um circo itinerante, acrobacia, corda bamba. Que há de estranho nisso? Ela era louca como uma gata raivosa. Dizia que era uma cobra que havia assumido forma de humana para procriar. Qual século? Ah, ele teve que pensar um pouco. Início do século XIX. Se é que isso importa. Gostava dela, era corajosa. Pode ter sido uma atração pela parte louca, mas corajosa. Ei, Doyle, pare agora. O quê? Pare, repetiu Riley. Embora resmungando, ele parou no acostamento. Se você quiser fazer xixi, chegaremos a Ennis. Está vendo aquele pássaro? Ela o interrogou. Na placa de sinalização? Estou vendo o maldito corvo. Não é um corvo, e é o sétimo que vejo desde que saímos do celeiro. Parece um maldito corvo. Dolly sentiu um arrepio na nuca enquanto o pássaro os encarava. E há mais de 7 corvos no condado de Clary. Não é um corvo, repetiu Riley e saiu do carro. Quando Dolly a viu tirar o revólver debaixo da blusa, saltou rapidamente. Você não vai atirar em um maldito pássaro só para... Enquanto Dolly falava, o pássaro gritou e voou na direção deles. Riley o alvejou no ar, reduzindo-o a cinzas. Não é um corvo, repetiu ela mais uma vez. Então se virou e alvejou 2 outros que vinham de trás. Eu estava errado. Eu sei. Riley esperou, observando, mas não apareceu mais nenhum. Era um patrulheiro. Ela, ela deve estar se sentindo melhor. Depois de guardar a arma, Riley voltou para o carro. Dolly segurou o braço dela. Como você sabia o que era? Eu tenho olhos, os mesmos que você. Com a lua ou não, a loba sempre está em mim. A loba sabe quando um corvo não é um corvo. Ela se encostou no carro e olhou por um momento para o campo próximo, onde as ovelhas pastavam entre túmulos e a ruína que ela julgava ter sido uma pequena capela. E o silêncio era glorioso, como o de uma catedral deserta. Você não tem curiosidade de saber quem construiu aquilo e por que ali? Quem adorava ali e qual Deus adorava? Não, a mesquinhez da mentira pesou nos ombros dele. Sim, corrigiu-se. Às vezes, quando passo por um lugar, você tem razão ao dizer que é possível sentir o que e quem esteve lá antes. Em alguns lugares, em alguns momentos. Especialmente em campos de batalha. Eu acho, já esteve em Culloden? Sim, em 1746. Riley se afastou do carro, com os olhos iluminados, e foi sua vez de segurar o braço dele. 17 de abril? Você estava lá? Realmente lá, naquilo? Ah, você tem que me contar isso. Foi sangrento, brutal, e homens morreram gritando, como em qualquer batalha. Não, mas ela se interrompeu. Ele não contava histórias de guerra, as evitara. Você poderia pelo menos me dizer em que lado estava. Perdemos. Você estava no exército jacobina. Totalmente fascinada, Riley ergueu os olhos para ele. Capturado ou morto? Capturado e enforcado. Foi uma experiência desagradável. Aposto que sim. Você... Quando Dolly se afastou, contornando o capô, Riley decidiu se esquivar do assunto antes que dele simplesmente calar a boca. Você precisa aprender a viver em sociedade, disse ela ao entrar no carro. Eu tento não fazer isso. Os movimentos sociopolíticos disseminados e relutantes de uma revolução ou não formam o passado, o presente e o futuro. A Carta Magma, o estabelecimento religioso elisabetano, a Declaração de Direitos, a Proclamação e Emancipação e o New Day. E você pode voltar. Dolly lhe agarrou a blusa na altura dos ombros e a ergueu do banco. O movimento totalmente inesperado a fez cair sobre ele e ele estava com a boca sobre a dela antes que ela pudesse reagir. Então a reação de Riley foi primitiva, porque a boca de Dolly era quente, um tanto frenética e despertou desejos adormecidos. Isso era bom.
Sem dúvida, ele havia perdido o controle, mas pelo menos agora tinha algo que queria, um sabor, um alívio, embora incitassem mais fome. Sabia, simplesmente sabia que ela corresponderia. Sabia o que cobriria com aquele cheiro de terra e mato. Então lhe agarrou os cabelos, com aquele corte irregular sensual. Depois a soltou, deixando-a cair de volta no banco, tão abruptamente quanto a erguê-la. Riley pôde jurar que suas entranhas ferviam, mas manteve a voz firme. Bem, isso foi interessante. Senti vontade e você tornou isso pior quando não calava a boca. Curiosidade não é um defeito em meu mundo. Levemente afrontada, Riley deu um cutucão no braço dele. Desafio qualquer um sentado perto de um homem de 300 anos a não questioná-lo. Os outros não me azucrinam. Se Annika o azucrinasse, você acharia encantador. E quem pode culpá-lo? Sauer sabe como descobrir o que quer e é perspicaz. Se Bran não lhe fez algumas perguntas diretas quando vocês estavam sós, sou uma dançarina de tupelo. Sasha não precisa perguntar, mas quando isso acontece, soa, sei lá, maternal. Ele esperou um segundo. Tupelo? Lá tem dançarinas. Espere. Desta vez, ela apenas abriu a janela, ergueu o braço e atirou no pássaro preto, derrubando-o da placa de sinalização onde estava pousado. Satisfeita, guardou a arma, fechou a janela e se recostou. E agora, o que vamos fazer? Era de admirar que ele tivesse sentido aquele maldito desejo. Agora vamos comprar pizza. Certo, boa ideia. Melhor fingir que aquilo nunca tinha acontecido, foi o que Doyle disse para si próprio. Eles dirigiram até o vilarejo, em um bem-vindo silêncio, já que Riley havia pegado seu celular e começado a ler alguma coisa. Foi preciso um esforço considerável para percorrer as ruas estreitas cheias de carro. Doyle supôs que os turistas achassem aquilo encantador. Os pubs, as lojas, os muros pintados, as cestas transbordando de flores. Ele preferia áreas abertas. E Riley, ao contrário de Annika, parecia não se entusiasmar com cada vitrine pela qual passava. De carro ou a pé, depois de estacionarem, Riley era uma mulher em missão, uma característica que ele apreciava. Devem estar prontas, disse ela, andando rápido enquanto eles abriam caminho por entre os pedestres que aproveitavam o dia bonito. Fiz o pedido por mensagem na estrada. Algo mais para apreciar, admitiu Doyle. Ela pensava à frente, não perdia tempo. Riley havia pedido 4 grandes, de sabores variados, e como era a vez de Doyle oferecer o jantar, esperou que ele pagasse. Ela carregou metade para o carro. Eles puseram as caixas de pizza junto com as armas. Tive muito tempo para obter os recursos de que preciso. Riley inclinou a cabeça e abaixou os óculos de sol e olhou para ele. Quase posso ouvir as perguntas em sua cabeça. De onde vem seu dinheiro, McClary? O que você faz com ele? O que pensa sobre a evolução do sistema tributário? Eu não falei nada. Ela lhe deu uma cutucada no peito. Senhor mal-humorado. Vai falar. Posso tê-lo assustado por um momento, mas você vai recomeçar. Foi a vez de Riley puxar a camisa dele e lhe dar um beijo forte e provocador. Pareça assustada? Afastando-o, ela entrou no carro. Ele a havia azucrinado, admitiu Dolly, porque queria sentir novamente o sabor e o ímpeto dela. Agora bastava, preveniu a si mesmo. Ele entrou e acionou o botão de partida. Eu não azucrino. Dolly manobrou para fora do estacionamento lotado e foi para a rua lotada. É uma palavra que a irrita. A insinuação do termo, sim. Fui condicionada a aprender e você tem séculos de conhecimento e experiência. E entendo que há conhecimento e experiência que você não deseja recordar. Então é irritante ver algo que é natural para mim ser designado como rude e cruel. Você pode ser rude, não me importo. E não tive a intenção de ser cruel. Ele podia respirar ar puro de novo enquanto dirigia para as colinas e os campos. Eu admiro a Declaração da Independência, revelou Dolly, como um documento criado pela inteligência, pela coragem e pela compaixão humana. Concordo, obrigada. Novamente ela baixou os óculos e lhe sorriu com os olhos.
Para você, qual foi a melhor época para a música? Você acha que vou dizer que foi a época de Mozart ou Beethoven? Uma época de esplendor e inovação. Acho mesmo. Mas vou responder que foi a segunda metade do século XX e o nascimento do rock, porque é tribal e vem das entranhas, nasce da rebeldia. Ela ergueu os óculos e se recostou. Você tem potencial, McClary. Capítulo 8. Sawyer saiu de casa assim que Doyle estacionou e Riley o chamou. Missão cumprida, disse Sawyer, quando Riley tirava as caixas de pizza do carro. Bran e eu discutimos superficialmente onde guardar as armas. Pensamos na sala de estar no segundo andar, do lado norte. O ataque ocorre à noite, é melhor deixarmos no mesmo andar dos quartos, Riley assentiu. Eu levo o jantar. Vocês, rapazes, levem o resto. Ela carregou as caixas para a cozinha e viu Annika e Sasha sentadas ao ar livre tomando vinho. Decidindo que merecia um pouco também, serviu-se de uma taça e saiu. Você voltou. Sasha deu um tapinha nas pedras do seu lado. Sente-se. É um convite tentador, mas talvez vocês queiram entrar e ver o que compramos. Eu gosto de pizza. Annika saltou agilmente. Mas acho que você não comprou algo divertido como um vestido novo. O resto são armas. Sim, e sei que você não gosta delas, mas deveria saber que o são e onde estão. Riley olhou para Sasha. Você parece a Katniss com a besta, mas precisa se familiarizar com a Huggers. Tem razão. Sasha apertou a mão de Annika. O descanso foi bom enquanto durou. Vocês viram algum corvo? Perguntou Riley. Sasha franziu as sobrancelhas. Corvos? Vou explicar. Na verdade, encontramos mais do que pizza e armas no caminho. Riley tomou a dianteira e pegou a garrafa de vinho. Enquanto vocês estavam fora, começou Annika, Sasha e eu ajudamos Bran. Ele está construindo um escudo de fogo. Legal. Um escudo contra fogo ou um escudo de fogo? Ambos. Você é muito inteligente. Se Bran conseguir fazer isso, eu diria que ele merece o prêmio pela inteligência. Ela foi na direção das vozes masculinas e entrou na sala de estar, onde os 3 homens guardavam caixas de munição em um armário antigo com portas de vidro. Eduardiano, observou Riley. Circa 1900. Bonito. Você realmente sabe tudo, comentou Sasha. Bom, vamos usar esse armário. Não é sua finalidade original, mas serve, e ficará mais fácil manter o inventário. Ainda assim, talvez seja melhor levarmos uma parte para o térreo. Doyle também disse isso. Bran deu um passo para trás. Estou pensando na despensa da cozinha. Boa ideia. Riley viu quando Sawyer abriu os estojos de rifle. O coice desta arma é forte, alertou ela. Não gosto de armas, sussurrou Annika. Riley deu um tapinha nas costas dela. Eu sei, mas vamos precisar de toda a ajuda possível. Fique com seus braceletes de Mulher Maravilha. Ao ouvir o comentário de Sawyer, Annika esfregou os braceletes de cobre que Bran havia conjurado para ela. Sawyer levou o rifle para o terraço, testou o peso dele e puxou o gatilho, algumas vezes com a arma descarregada. Nós o testamos a uns 50 metros. Precisamos treinar a uma distância maior. Riley descarregou o segundo rifle e o ofereceu para Sasha. Sinta. Resignada, Sasha pegou. É pesado. Comparado com sua besta ou com uma pistola, claro que é. Só que é mais potente. Vamos treinar um pouco amanhã, depois do mergulho. Prepare-se. Vamos mergulhar amanhã. A tensão no rosto de Annika se dissolveu. Isto é muito melhor. Posso lhe mostrar algumas cavernas, mas a água estará muito mais gelada para vocês do que a de Capri e a de Corfu. Sem problemas. Riley encheu a taça de Annika, a de Sasha e depois a própria. O que acham de uma caixa de cada calibre e uma aljava com flechas na despensa? Que tal se as levarmos para lá? Como também achava que merecia uma bebida e a de Riley estava à mão, Dolly pegou a taça dela e bebeu metade. Faremos isso, mas agora
Penso que deveríamos ter comprado um terceiro rifle. Ele tinha uma Hamilton. Poderíamos guardar este na despensa e ter outro no térreo se necessário. Deveríamos ter calculado isso. Riley pegou sua taça de volta. Se decidirmos que precisamos de outro, podemos comprar. Você disse que encontraram algo no caminho, lembrou-lhe Sasha. Sim, eu volto por descermos e comermos pizza. Tive que resistir ao cheiro delas durante todo o caminho para casa. Estou morrendo de fome. Não preciso falar duas vezes. Agora vou levar isso para baixo, disse Sauer com a mão no rifle. Gostaria de experimentá-lo lá fora depois que comermos. Quando eles começaram a descer para o térreo, Sasha puxou Bran. Aconteceu algo entre eles, Riley e Doyle. Discutiram? Não me surpreenderia. Não é o que eu quero dizer. Ah, Bran sorriu. Acho que eu também não deveria me surpreender com isso, não é? Duas pessoas atraentes em uma situação de proximidade e tensão. É meio inevitável. Por que isso a preocupa? Ela pôs o dedo entre as sobrancelhas de Sasha. Estou vendo sua preocupação. Uma coisa é se for só sexo, apesar dos quadros de tarefa, das refeições familiares e das farras de compras de Anica, todos nós estabelecemos uma espécie de ordem e normalidade. Temos arriscado nossas vidas desde que começamos. Portanto, o sexo, bem, é outro tipo de normalidade. Mas ele fechou seu coração, Bran. Esta é a única defesa contra sobreviver décadas após décadas, enquanto todos que conhece e ama morrem, até mesmo a confiança, a conexão e o afeto que sente por todos nós são perturbadores e difíceis para ele. Sei disso e Riley também. Mas Riley é, bem, um animal de alcateia, é a natureza dela. Precisa de solidão, assim como valoriza seus estudos, mas basicamente é voltada para o time e para a família. E os lobos, quando se acasalam, são parceiros por toda a vida, certo? Tem uma forte suspeita de que Riley já acasalou antes. Ele é a contrapartida dela. Foi a vez de Bran franzir as sobrancelhas. O que quer dizer? Eu senti isso todo o tempo todo, nela, não nele. Ele é tão fechado que é raro transmitir sentimentos ou emoções, e eu não tento entrar na mente dele. Não, não tenta. É mais o que eu sinto quando os vejo juntos ou quando penso neles juntos. Doyle tem o que Riley quer, mesmo que ela não saiba disso ou não admita. Ele é o que ela quer a longo prazo. Acho que Riley poderia se apaixonar por ele e acabaria magoada. Bran pôs as mãos nos ombros de Sasha. Ela é a primeira amiga verdadeira que você já teve. Sim, e foi ela que ofereceu a amizade. A primeira que realmente soube o que sou. Então é natural que você se preocupe com ela, mas Riley é uma mulher adulta e muito esperta e forte. Terá que seguir o caminho dela sozinha, e você vai estar lá sempre que necessário. Assentindo, Sasha o abraçou e desejou de todo o coração que sua primeira amiga verdadeira fosse tão feliz quanto ela própria. Ei! A voz impaciente de Riley ribombou na escada. Podem se pegar depois que comermos sem vocês. Estamos indo. Sasha se afastou e segurou a mão de Bran. Eles abriram outra garrafa de vinho, até mesmo para uma refeição tão informal. Annika havia posto a mesa com guardanapos dobrados em forma de cisne, com flores diminutas ao redor de seus corpos, como se estivessem nadando em um prato azul claro. Trouxemos pizza de mussarela, começou Riley. Pepperoni, carne e também vegetariana. Acho que vou começar com a de mussarela e depois experimento as outras. Sasha se sentou e riu quando Bran moveu rapidamente uma das mãos sobre as pizzas oferecidas e fez a mussarela borbulhar de novo. Riley e Doyle têm novidades. Annika escolheu uma fatia de pizza vegetariana, porque era muito boa. Nós também. Quem quer falar primeiro? Ainda tenho trabalho a fazer, começou Bran. Por isso vou ceder a vez a Riley e a Doyle. Como o senhor, poucas palavras aqui, vai querer resumir tudo, eu tomo a palavra, começou Riley. Acontece que Liam, meu contato para as armas e munição em Clary, tem um meio-irmão mais velho, um Mac Clary. Como o Dolly, disse Annika. Sim, o senhor cético considera isso uma coincidência.
Não é. Sasha olhou para Dolly com certa compaixão. Não pode ser. Sem mencionar que não encontramos muitos McClarys em Clary, Galloway ou em qualquer outro lugar do país, acrescentou Bran. Não, não pode ser coincidência. Você já conhecia esse homem? Não. Riley engoliu a pizza junto com o vinho e a considerou excelente. É primo da ex-namorada de um amigo meu. Um amigo interessante. Ele conhece você de nome, Bran. Senti respeito e curiosidade por parte dele. Resumidamente, a mãe de Liam se casou com um tal de James McClary, que foi lutar na Segunda Guerra Mundial e nunca voltou, deixando a esposa grávida. Ela teve a criança e alguns anos depois se casou de novo. Eu poderia ter escolhido alguns caminhos para obter o que queríamos aqui, mas segui direto por esse. Liam foi justo no negócio, não fez muitas perguntas e tem uma conexão direta com o clã McClary. Tenho uma observação a fazer, disse Sauer com a boca cheia de pizza. Só descobrimos sobre os laços sanguíneos aqui, neste ponto. Portanto, considero que antes não era o tempo nem o lugar para isto. Este é. Já éramos uma família. Ele se inclinou e beijou Anika. Tem toda a razão. E talvez precisássemos já ser antes de chegarmos aqui. Não só um time, afirmou Bran. Agora um clã. Sim, nosso clã, continuou Riley. Pessoas unidas por uma afinidade real. Começamos separados, Sasha pôs a mão sobre a de Bran. Formamos uma aliança, porque não éramos um time no início. Você nos tornou um. Sauer ergueu uma taça para ela. Mais do que ninguém. Nós nos tornamos um, mas obrigada. E Anika tem razão. A partir de então, nos tornamos uma família. E uma família perdura, mesmo como um clã. Precisamos de um brasão. Anika lançou um olhar intrigado para Sauer. Um o quê? Um símbolo, um emblema. Um desenho heráldico, explicou. E sabem de uma coisa? Gosto da ideia. Sasha deveria desenhar um brasão para nós. Seria meu primeiro, mas posso tentar. Símbolos são importantes. Doyle deu de ombros quando todos os olhares se voltaram para ele. Isso tem sido dito com frequência nesse grupo, portanto, são importantes. Vou providenciar. Podemos encomendar camisetas, mas nesse meio tempo, Riley fez uma pausa para pegar mais uma fatia. Estou certa de que Nereza está se sentindo um pouco melhor. Ela atacou vocês? Sasha estremeceu. Não diretamente, disse Riley. Ela enviou patrulheiros, corvos. Consegui eliminar alguns deles. Você matou pássaros? Anika, claramente aflita, levou a mão ao coração. Pássaros não viram cinza quando você mete bala neles. Eles se transformaram. A licântropa os reconheceu. Quando Riley lançou um olhar de desprezo, Doyle apenas sorriu. Parece que a loba sabe distinguir um corvo de um subordinado de Nereza. Eram patrulheiros, corrigiu Riley. Não que não fossem enfiar as garras nos nossos olhos se tivessem alguma chance, mas estavam fracos, o que espero ser um sinal de que ela ainda está fraca. Man sabe onde estamos, interpôs Sauer. Eu diria que Nereza não está pronta para executar um ataque. Man sabe que estamos aqui. Quando estiver pronta, disse Bran, nós também estaremos. Um clã, um brasão e, de minha parte, um escudo. Vamos combater fogo com fogo. Também fiz minha patrulha, disse Sauer. Analisei o terreno e acho que lá fora, Vamos nos divertir chamando de Ameias. É o melhor local para treinar com os rifles de longo alcance. Lá temos uma boa visão de todos os ângulos. Se alguma criatura de Nereza surgir a, digamos, 30 metros, nós a teremos na mira. Boa ideia. Quero dar uma conferida. Já conferi, disse Dolly para Riley. Sauer está certo, é uma posição melhor para alvejar na terra, no céu e no mar. Riley refletiu. Bran, você sabe como fazer aquelas bolas voadoras para Annie, nossa Mulher Maravilha? Sei, e isso também foi uma boa ideia. Posso lhe dar alvos na terra, no mar e no ar. Ótimo. Podemos experimentar isto hoje à noite, depois de terminarmos aqui. Posso limpar tudo. Anika lançou um olhar de súplica aos outros ao redor da mesa. Não gosto do barulho das armas, prefiro ficar aqui limpando. Está bem. Sauer apertou a mão dela debaixo da mesa.
Vamos mergulhar amanhã. Esperando fazer Annika sorrir de novo, Riley mudou de assunto. Precisamos estar prontos para pegar a estrada às 8h30 e buscar o barco e o equipamento. Ou então, alguns buscam o barco e Sawyer transporta o resto para bordo. Manteremos o barco aqui enquanto isso durar, e só teremos que encher os tanques quando precisarmos. Mais prático, comentou Sawyer. Riley e Doyle, os melhores pilotos, vão para o barco. Quando virmos vocês voltando, eu conduzirei o resto de nós a bordo. Ótimo, 8h30, disse Riley para Doyle, que apenas assentiu. Eles subiram, deixando a limpeza a cargo de Annika, e saíram para contemplar o crepúsculo. Os dias estão mais longos, disse Riley. Nereza gosta da escuridão, mas costuma atacar a luz do dia. Esta é a última rodada, e ela perdeu as 2 primeiras. De dia ou de noite, vamos acabar com ela, disse Sawyer, enquanto carregava um rifle. Me dê um alvo a pelo menos 50 metros. Onde? Perguntou Bran. Surpreenda-me. Prestativo, Bran enviou um globo para o ar, acima do mar. Sawyer ajustou sua posição e atirou, acertando bem no meio. Típico! Riley ergueu o segundo rifle. Me deu um. Bran o lançou bem alto. Riley o derrubou. Certo, agora 100 metros, com múltiplos alvos. Está pronto para o desafio? Perguntou Riley para Sawyer. Não é o desafio para mim. Atire. Depois de uma chuva de balas, Riley abaixou sua arma. Você não erra, cowboy. Você também não. Alguns eu só tirei uma lasca. Você acertou todos em cheio. Tenho que treinar mais. Sasha, você precisa experimentar isso. Riley ofereceu a arma para a amiga. Não sei como vou atirar no que mal vejo. Bran vai lançar mais perto para você. Comece com 20 metros, Bran. Em linha reta, em cima da água. Dolly foi para o lado de Sasha. O rifle vai dar um coice. Você precisa se preparar para isso. Ele ajustou a posição de Sasha e pôs sua mão sobre as dela. Use a mira. Segure firme. Está vendo? Bem, estou vendo na mira. Firme, repetiu ele. Não faça nenhum movimento brusco quando puxar o gatilho. Tem que ser suave, aumentando a pressão como se estivesse traçando uma linha. Continue mesmo depois de disparar, o tempo todo, devagar. Inspire, prenda a respiração e atire. Sasha fez como Doyle disse, mas gritou de constrangimento quando o coice a atirou contra ele. Desculpe, errei feio. Você puxou para cima e para a direita, apontou Riley. Firme, repetiu Doyle. Tente de novo. Desta vez ela não gritou, mas silvou. Na terceira, lascou a base do globo. Esta não será sua arma principal, comentou Doyle. Graças a Deus, ela passou o rifle para Doyle. De qualquer forma, você precisa aprender a limpá-lo, carregá-lo e usá-lo com precisão. Está bem. Ela massageou o ombro dolorido. Vou aprender. E você? Doyle apontou para Bran. Esta não será nem de perto sua arma principal. Bran concordou. Eles passaram 20 minutos destruindo globos. Vou descer com Annie para ela nadar. Isso a acalmará depois de todos os disparos. Lembre-se que temos uma missão a raiar do dia, como de costume, disse Doyle. Não vou esquecer. Vou trabalhar por mais 1 hora, decidiu Bran. Eu vou começar a elaborar o brasão, anunciou Sasha. Quando os outros saíram, Riley fechou a porta. Doyle guardou os rifles. Amanhã vamos na minha moto. Por mim tudo bem. Com Sawyer trazendo todo mundo a bordo, acredito que vamos poder começar a mergulhar por volta de 9h30. Annika está certa sobre a temperatura da água, por isso teremos que dosar nosso tempo submersos. Talvez fazer alguns mergulhos de 30 minutos amanhã para nos aclimatarmos. Como Dolly não havia feito nenhuma menção de sair, ela observou. Você já mergulhou no Atlântico Norte? Algumas vezes. Não me diga que fez parte das forças especiais. Pareceu uma boa ideia na época. Sério? Uma dúzia de perguntas surgiu na mente de Riley, mas ela balançou a cabeça. 5 anos. Mais do que isso com um grupo é arriscado. Entendo. Agora não somos apenas um grupo e já sabemos quem você é. Isso deveria tornar as coisas mais fáceis para você.
Não torna. Quando ele saiu, depois dessa resposta, Riley deu um suspiro. Deveria tornar, murmurou. De manhã, depois de suar por 1 hora sob a chibata de treinamento de Doyle e de tomar um café da manhã em que eles aperfeiçoaram o plano de mergulho, Riley vestiu uma jaqueta de couro surrada. Como um sol animador havia rompido a penumbra e a garoa, ela pôs os óculos escuros. Estava com a roupa de mergulho sob o moletom e a calça cargo, com a arma no quadril, sob a jaqueta e o celular protegido no bolso interno. Ela se considerou pronta para ir. Tinha sido rápido, saído às 8h30, e não soube dizer exatamente porque ficou irritada ao ver Doyle esperando ao lado da moto. Ele lhe estendeu um capacete preto, com um pequeno emblema do dragão, e o mesmo que voava na lateral da moto. Por que você tem isso? Perguntou ela. Uma fratura craniana não o deteria por muito tempo. É a lei em muitos lugares, e você chama menos atenção se segue as leis locais. E uma fratura craniana não me mataria, mas dói pra caramba. Ele pôs o capacete. Não passei por essa experiência, mas aposto que sim. Ele montou na moto. Me guie. Você poderia me deixar dirigir. Não, vá dizendo o caminho. Sul pela estrada costeira, na direção de Spanish Point. Meio quilômetro depois deve haver uma placa para Danner's Diving. Siga por ali até a praia. Certo. Só lembrando que eu tenho carteira, acrescentou Riley, montando atrás dele. Ninguém dirige a minha moto. Doyle ligou. Ela sempre havia apreciado o rugido do dragão das motos e a sensação de liberdade de disparar por uma estrada exposta ao vento. Isso tudo lhe agradava, menos quando estava na garupa. Moto dele, regras dele. Riley se agarrou à cintura de Doyle e imaginou que estava dirigindo. Descendo pela estrada acidentada, fazendo curvas onde Bran havia deixado as sebes de fúcsias se erguerem para formar divisas. Flores silvestres atrevidas brotavam na estrada de terra, ao redor e além da floresta, onde a estrada se tornava pavimentada. Embora apreciasse a velocidade e o cheiro de mato, ainda úmido da manhã, Riley ficou atenta a qualquer corvo ou algo que lhe parecesse estranho. Devido ao rugido e ao açoite do vento, não era possível conversar nem orientar Doyle, que os conduzia pela estrada costeira. Riley imaginou que ele havia feito aquela viagem mais de uma vez, a cavalo ou em uma carruagem. Doyle tinha brincado na praia quando criança, chapinhando nas ondas e na água fria. Tinha navegado em um barco de vime e couro, pescado no mar. Ela podia imaginar isso, podia vê-lo, um garoto alto com cabelos escuros e compridos, olhos verdes como as colinas, correndo sobre xistos e areia, como seus irmãos fizeram e fariam. Uma vida boa, pensou Riley, inclinando-se, com Dolly em uma curva. Ela mudou um pouco a posição e olhou para a água. De um azul rústico, com toques de verde. Gaivotas se precipitavam, brancas e cinzentas, ao longe. Ela avistou um barco de pesca branco. Doyle reduziu a passar por vilarejos coloridos, depois acelerou de novo. Riley deu um tapinha no ombro dele e apontou quando viu a pequena placa logo à frente. Doyle apenas assentiu e desacelerou para fazer a curva. O vento os açoitou mais forte e mais rápido ao descerem pela estrada estreita. Riley sentiu o cheiro do mar, fresco e salgado, das rosas do jardim de uma cabana e da fumaça da chaminé de outra. Galinhas, pensou. Embora não as visse nem ouvisse, o odor das penas lhe fez cócegas no nariz. Sentiu o cheiro do cão antes de ele vir correndo ao longo do caminho para vê-los passar. Ela deu outro tapinha no ombro de Dolly quando avistou o prédio azul com um longo pier. Viu o barco vermelho, um barco de pesca, e uma pequena e bonita lancha com um homem no deck, polindo pacientemente os acabamentos de madeira. Dolly parou ao lado das duas picapes e um carro compacto e desligou o motor. Eu cuido disso, disse Riley, saltando da moto e indo na direção do barco, onde o homem parou e pôs a mão na cintura. Lá vamos nós, pensou Dolly, e caminhou sobre o xisto para a fina faixa de areia dourada escura.
Foi aqui, não foi? Pensou, sentindo a cutucada do destino nas costelas. Ele já havia estado ali quando tinha 9 ou 10 anos, se a memória não lhe faltava. Um primo morava por perto. Meu Deus, qual era mesmo o nome dele? Ronan. Sim, Ronan. Era um garoto mais ou menos da sua idade, filho da irmã de seu pai, e eles tinham ido visitá-lo, a poucos metros de onde estava agora. Suas duas irmãs, com a idade mais próxima da dele, correndo atrás de um passarinho. O irmão que veio depois delas, chapinhando no raso, enquanto uma irmã mais nova se agarrava timidamente às saias da mãe. Seu irmão condenado, mal dando os primeiros passos, e outro bebê na barriga da mãe, embora ele não soubesse disso na época. Seus pais, seus avós, a tia, o tio, os primos, todos ali. Eles tinham ficado 3 dias pescando, festejando, tocando música e dançando até tarde da noite. E Ronan e ele nadaram. No inverno seguinte, sua tia faleceu durante o parto. Ele não se recordava do nome dela, mas se lembrava do pai chorando. A morte deprime todos nós, pensou Doyle. Riley foi até ele. Você já esteve aqui? Sim. Com sua família? Sim. Você fez o negócio? Ela o observou por mais um momento, depois assentiu. Feito, podemos carregar os equipamentos. Eles não falaram de novo, ou só falaram sobre assuntos práticos enquanto carregavam tanques, macacões de mergulho e equipamentos com Donahue. Riley conversava com Donahue informalmente, percebeu Doyle, sobre mergulhos que um conhecido dos dois fizera alguns anos antes. Quando Donahue perguntou sobre a motocicleta, Riley apenas sorriu e disse que alguém a buscaria depois, e eles teriam que voltar para preencher os tanques quando necessário. Como fora ela tratar do negócio, Riley assumiu a cabine de comando e afastou o barco da doca, acenando para a Donahue, que já voltara a seu trabalho de polimento. Um pouco de papo furado suaviza as coisas, salientou ela. Você falou o suficiente por nós dois. É um bom barco. O amigo sobre o qual conversamos é um biólogo marinho, parceiro de uma antropóloga marinha. A antropóloga também é uma licântropa, filha de uma amiga de minha mãe. Mundo pequeno, dadas as circunstâncias. Era um bom barco e Riley sabia conduzi-lo. Dirigiu-se para o norte, mantendo-o visível da costa, até avistar uma caverna. Um bom ponto para 4 pessoas caírem do ar, gritou ela. Ela navegou para dentro, usando a face do penhasco como cobertura, e pegou o celular. Vou enviar a latitude e a longitude para Sauer. Tem um aplicativo para isso. É melhor subir, para ninguém cair em cima de você. Ele subiu, com Riley, enquanto ela encontrava as coordenadas. Notou que ela ainda cheirava a floresta, como se a floresta brotasse do mar. Oi, Sauer, estamos no meio do caminho até aí. Ela lhe passou as coordenadas. Mesmo tipo de barco inflável de casco rígido que já usamos. Sim, isso mesmo. Estamos na cabine de comando, atracados em uma caverna, com a proa na direção do penhasco. Por isso, você verá o resto do barco. Não erre, acrescentou, e depois guardou o celular no bolso. Eles vão chegar em 1 minuto. Sabe, considerando minha linhagem e minha linha de trabalho, sempre fui aberto ao incomum, mas até pouco tempo atrás não me via esperando 4 amigos caírem do céu. Um mundo pequeno e estranho. O estranho é bom às vezes. A água bateu no barco. Doyle, capaz de ficar feliz durante semanas sem falar com ninguém, se viu incomodado com o silêncio. Os licântropos tendem a se dedicar à ciência? Eu não concluiria isso. Conheço alguns que são professores, artistas, empresários, chefes, vagabundos e políticos. Políticos? Sim, ela sorriu. Tivemos alguns no Congresso e no Parlamento. Soube de um homem que, uns 25 anos atrás, tinha ambições mais elevadas, ser presidente e tudo mais, mas o conselho o desencorajou. Quando você se mete nesse tipo de coisa, as pessoas começam a buscar os podres de seu passado. Melhor não arriscar. Realmente uma pena. Um presidente licântropo. Poderíamos fazer muito pior. E provavelmente fizeram. Com certeza, disse ela com um sorriso irônico.
E seria muito estranho um presidente que some por algumas noites, não acha? O serviço secreto chamaria isso de codinome peludo. De forma deliberada, ela baixou os óculos de sol e olhou por cima deles. Você fez uma piada? Já pensei em seguir na carreira de comediante. Essa foi boa. O modo como os olhos dela dançaram de divertimento, tão dourados à luz do sol, o fizeram querer tocá-la, apenas nos cabelos, na pele. Dolly começava a erguer a mão, quando um brilho e um vácuo no ar, os outros apareceram no barco, impedindo-o de fazer o que ele percebeu que seria um erro. O atirador ataca de novo, disse Riley. Pouso perfeito. A prática leva à perfeição. Sawyer olhou ao redor. Você escolheu um bom ponto. Também achei. Acomodem-se, amigos e vizinhos. Riley voltou para a cabina. Para onde, Anne? Ah, Anica conseguia ficar sensual até mesmo com uma das capas de chuva do vestíbulo de Bran. Se você navegar como se estivéssemos voltando para a casa de Bran, eu aviso onde parar. Ótimo. Apreciem a brisa agradável enquanto podem. Você chama isso de agradável? Enquanto Riley conduzia o barco para fora da enseada, Sasha se aconchegou a Bran. Comparando a como vai ser debaixo d'água, é quase tropical.